FBVcast, direto da 11ª edição aqui em Porto Alegre. E eu estou agora com ela, com Ana Virtuoso, para falar sobre a tua palestra, que foi um destaque maravilhoso, Be Bold or Go Home, criando marcas fortes no mercado competitivo. Conta um pouquinho mais qual foi a tua provocação na Feira Brasileira do Varejo. Bom, vamos lá, tá? Primeiro de tudo, eu tinha um briefing muito claro quando me chamaram para essa palestra, porque era para ser a primeira do dia. E daí o Rafa do Share falou assim, Ana, eu quero começar com uma energia lá em cima. Então assim, Legal. Traz um conteúdo super provocador. E a gente estava no IBMEC em Belo Horizonte, onde eu falei a primeira vez sobre coragem, marcas corajosas. Mas na verdade é porque eu também estou em crises pessoais sobre coragem. Então o que eu faço? Eu começo a divagar sobre a minha própria profissão dentro desse tema, levo para terapia, choro e depois eu transformo em pautas, em estratégias. Então o briefing era, vamos trazer uma palestra super inspiracional para provocar de fato o mercado, para a gente trazer uma nova perspectiva sobre construção de marcas, sobre o que a gente acredita que vai fazer com que no longo prazo nós tenhamos marcas mais fortes, mais icônicas e também mais resilientes, principalmente quando a gente passa por crises, por enchentes, por uma série de outras coisas. E como é que tu está vendo o mercado hoje em dia das marcas? Elas estão no caminho certo ou elas estão tendo muita dificuldade? Cara, acho que assim, óbvio, nós vivemos a construção de marca, ela acompanha muito também o próprio mercado de como as marcas elas são distribuídas. Obviamente, a gente está acostumado com as marcas naquele esquema mais tradicional, até antigamente que era, eu faço uma mensagem, um compre batom, e eu ponho um caminhão de mídia, dou um tiro de bazuca, enfio na TV, no rádio, tá? E aquilo eventualmente converte ou não em vendas de acordo com as pessoas que foram impactadas com aquilo. A partir daí, a gente vem numa construção de marcas onde você tem as marcas que elas se conectam a partir de atitudes, né? Então você vê o cowboy da Marlboro, você vê, né, grandes marcas de moda surgindo cada vez mais, não pelas roupas, mas também pela atitude, uma coisa meio punk acontecendo. Então você vê que as marcas elas trazem esse atitudinal muito claro. E a partir do momento onde a gente tem as mídias digitais, e obviamente a gente está falando aqui de construção de marca através de conteúdo, mas também através das próprias conversas com os consumidores, com as pessoas, você vê que essa equação ela vira um pouco, porque os pontos de contatos mudaram, as pessoas que replicam a sua marca ela mudou. Então o que a gente vê é que muitas marcas elas tem algumas nativas digitais, algumas marcas icônicas, obviamente, antigas, que conseguem fazer esse shift naturalmente. Existem algumas marcas que elas nascem no digital já com isso muito forte. E eu vejo muitas marcas, tanto novas, nascendo com uma lógica antiga, mas também muitas marcas que elas não conseguem se adaptar dentro desse discurso e acaba virando uma pasteurização. Seja porque não sabem muito bem para onde ir, não têm estratégias de marca muito claras, ou seja, porque às vezes tem até estratégias de marcas claras, mas que elas não necessariamente elas estão criando diferenciação, estão criando desejo, estão criando relevância junto com seus públicos. Então, o cenário que eu vejo é mais ou menos esse, e é aí que entra o poder de, obviamente, e eu falei nisso nessa palestra, precisa sim de investimento em mídia, precisa sim você ter um planejamento super bem estruturado, precisa ter recorrência, você precisa estar falando ativamente com seus consumidores, mas você precisa de coragem também. Coragem ela é aqui uma virtude das marcas icônicas e das novas marcas que a gente precisa exercitar cada dia mais. Hoje em dia as pessoas, inclusive passaram várias pessoas corroborando com isso que você está falando aqui, é na função de que hoje é um momento ainda de empresas que querem entrar no mercado, que estão com uma ideia no mercado. Esse oceano já está lotado ou como é que tu vê ele hoje para isso? Basta só ter coragem ou tem que ter mais, além outras coisas junto? Óbvio, depende de uma série de fatores, né? Os mercados eles estão cada vez mais saturados, mas depende muito do mercado onde você vai entrar. Eu acho que, de certa forma, quando você entra no mainstream, ou você vai realmente com bastante força, então para você criar uma marca, por exemplo, que fala com todo mundo, cara, você precisa ir com muito investimento para conseguir fazer isso, você não pode ir meia boca. Até a gente brinca, né, quando eu faço muitos reposicionamentos de marca e as empresas ficam assim, não, mas eu quero falar com todo mundo, assim, cara, falar com todo mundo não dá, ou você tem muita grana ou você vai virar um sapatênis. Né? Uma cliente falou isso pra mim, achei sensacional, assim, o sapatênis é uma coisa que funciona, mas ninguém gosta de verdade, assim, sabe? Então,
ou você realmente tem uma estratégia que ela está ancorada em nichos, em comunidades específicas, que realmente você já vai mais ou menos por aí. Eu trabalho muito com empresas muito grandes, então normalmente elas já passaram de um estágio inicial de nicho, mas também muitas vezes não conseguem chegar nesse estágio de investimento de fato para conseguir combater. É aí que, quando a gente pensa na coragem, ela é esse motor de inovação, né? Porque você precisa entender e ter coragem de ter mensagens diferentes, você precisa começar a entender que você precisa de canais diferentes, canais inusitados, canais que ninguém explorou ainda, né? Então, durante a minha palestra eu falei, por exemplo, de uma água mineral, da Liquid Death, né? Que é uma marca que hoje está super reconhecida depois de 5 anos nos Estados Unidos, mas ela teve muito esse mérito de ser uma água mineral que entrou no mercado completamente saturado, mas com uma abordagem completamente única, que foi, de fato, pegar um insight muito simples, que é o eu mato a sua sede, né? Eu vou matar a sua sede, e extrapolar um pouquinho o matar ali e se conectar com quase com essa coisa meio punk rock, de você... Liquid Death, né? Tipo, é quase um ato de rebeldia você beber água hoje em dia, né? Então, é muito interessante de como você vê que essas estratégias, elas podem partir sim de um problema, que é, né, você... Tenho certeza que se você fizer uma pergunta para o consumidor, falar assim, por que você bebe água? Para me sentir mais saudável, para me sentir hidratado, para me sentir uma série de coisas. Daí você vai ver as águas, né, elas têm lá leveza, esportes, né, algumas mais premium falam de fonte, dos Alpes e não sei das quantas. Como é que você vai posicionar uma marca aí? Você precisa ir para o outro lado, que é realmente você olha e fala assim, cara, qual que é o problema que eu estou resolvendo? Eu estou matando a sede das pessoas. E a partir de um insight muito simples, você realmente consegue ali trazer todo um novo senso de pertencimento, uma nova comunidade. Você consegue ancorar um senso de sustentabilidade junto nisso também, né? Porque as águas, elas são em latas, elas não são em garrafas plásticas, né? Então você vai contra os códigos da categoria para criar toda uma nova narrativa e com isso você conquistar aí um valor de 333 milhões de receita, e hoje é uma marca que ela vale 1,5 bilhões de dólares. Eu achei muito legal, porque quando me chamou a atenção foi que as pessoas estavam usando essa questão da água para aparecer, né, numa festa, num evento, todo mundo estava usando cerveja, mas eu não quero beber. E não saía daquele ciclo visual, né? Mas falaste uma coisa muito importante aqui que eu quero frisar contigo. A parte de temos que ter tempo, né? Num mundo onde a gente quer tudo para ontem, que as próprias mídias sociais trazem isso, hoje uma marca ela tem que ter essa consolidação, ter tempo. Explica um pouquinho mais pra gente como é que é essa visão de tempo no mundo que todo mundo quer tudo para ontem. Cara, acho que tem duas coisas, assim, que quando eu penso sobre uma perspectiva, obviamente, de mais tática, cara, tempo não tem. O que é novidade hoje de manhã, ela não é mais novidade daqui a 24 horas. Tá? Então, acho que no plano tático, sim, o tempo ele não existe. Mas quando eu penso no plano estratégico, né, que é onde eu opero mais, o meu trabalho é muito conseguir juntar ali a estratégia de marketing junto com a estratégia de negócios e fazer com que as marcas elas consigam ter essa intersecção junto com os clientes. O tempo também não existe mais. A gente falava muito sobre construção de marca no longo prazo, né? O branding, ele dá resultado, mas dá resultado no longo prazo, né? Você olha, nossa, o branding, você vai ver o ponteiro mexer daqui a 5 anos, 10 anos. Assim, não, cara. Hoje, você fazer uma construção de marca, você ter uma estratégia de marca muito bem consolidada, você precisa mexer o ponteiro amanhã e mostrar que a marca, ela sim dá resultado no curto prazo. Mas para isso você precisa sim ter uma estratégia muito bem estruturada e você precisa olhar para muito além da comunicação. Que você precisa começar a olhar a sua marca como a sua estratégia de negócio, como a experiência que o cliente tem na loja, como a experiência que o seu colaborador tem dentro de casa, porque ele também é um disseminador importante, a experiência digital que eu tenho ali. Então, o branding, ele deixou de ser essa coisa que era, nossa, que é uma campanha de awareness, para ser realmente um motor de inovação. Quando eu penso nos negócios de hoje, como é que a minha marca ela inspira inovação, como é que ela inspira desenvolvimento de novos produtos, como é que ela inspira um novo jeito de atender os meus clientes, como é que ela inspira uma ativação diferenciada que vai me gerar mais vendas. Então, eu vejo, né, as marcas também indo muito nesse universo. Se a gente não provar que a gente dá resultado imediato,
Não adianta o quão lindo seja o seu manifesto, ele não vai sobreviver. Exato, e hoje temos que sobreviver, né? Está cada vez mais rápido e temos que se alinhar. Mas indo para o finalmente, eu queria que tu trouxesse, tu que tem toda essa experiência, expertise de empresas grandes, que insights tu deixa para o pessoal que está com o seu negócio de médio, pequeno, em que ele pode usar um insight de grande, mas para o seu negócio hoje? Claro. Cara, eu sempre falo assim, né? A gente... Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com startups ou com empresas que elas estão iniciando agora, mas eu vou até pegar um paralelo com as próprias startups, porque normalmente elas são empresas de engenheiro, né? Engenheiro é bom de fazer conta, mas contar uma história ali fica um pouco mais complicado. Com todo respeito aos engenheiros, tá? Meu irmão é engenheiro, eu amo meu irmão, e ele também é muito criativo, by the way. Mas tem uma coisa bacana, assim, que existe uma coisa chamada envelopamento de proposta de valor, né? Então, quando você está criando marca, não é que a gente está criando uma historinha bonitinha sobre alguma coisa, mas é o reconhecimento da proposta de valor que você tem. Então, independente se você é grande, pequeno, médio, a primeira coisa que você tem que descobrir é entender qual que é a proposta de valor que eu estou oferecendo. E a proposta de valor, ela é a intersecção entre o que meu consumidor quer, o que meu cliente quer, o que eu faço bem e o que a concorrência não está fazendo. Então, essa equação que eu preciso trazer para cá, né? Então, quando a gente pensa nessa proposta de valor, e ela é o início de todo o projeto de marca, de branding e até mesmo de evolução de negócio, esse é o lugar que eu preciso entender. E para isso, você precisa ter uma estratégia muito clara para entender o meu mercado, os benefícios, enfim, o cenário competitivo como um todo e qual que é o espaço que eu ocupo. E qual que é o espaço que eu ocupo no mercado e principalmente como é que eu transformo isso em espaço na mente dos consumidores. Porque no final das contas também, se aqui a minha proposta de valor eu ofereço uma taxa de, sei lá, trabalho muito com o mercado financeiro, né? 150% do CDI. Então assim, o seu concorrente vai lá e ele vai oferecer 160 e ele vai pegar o seu consumidor. Então, como é que você constrói, obviamente, sim, a parte de performance, do agora, né, da conversão do agora, mas como é que isso também constrói a sua narrativa, a sua proposta de valor. Então, resumindo, que eu sou um pouco prolixa, mas, cara, você precisa entender sua proposta de valor. Então, o paralelo que eu faço, por exemplo, com startups, porque engenheiro é bom de fazer conta, mas um pouquinho ruim de fazer proposta de valor. Então, como é que você consegue unir essas duas disciplinas em prol de uma mesma coisa? É quando a gente começa a olhar para grandes marcas e entender que elas sabem exatamente o lugar onde elas ocupam. Não, é excelente visão, porque eu fiquei aqui falando e fiquei imaginando, poxa, como a gente não pensa naquelas coisas que às vezes são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença, né? Às vezes vai muito só no fazer, se esquece do planejar, detalhe, entender também por que eu estou ali, o que eu tenho que resolver de problema para o meu cliente, né? Perfeito. Ana, muito obrigado pela tua presença. Agradeço, Espero contar contigo na próxima edição da Feira Brasileira do Varejo. Adorei estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Esse é o FBV Cast.